falando em termos se a urna é confiável ou não, a gente tem 30 camadas de segurança na urna. E é uma coisa que normalmente a gente não ouve, né? Foge da minha área de atuação, mas buscando informação qualificada e auditável, que provém da fonte mesmo do TRE e do TSE. Então, na minha qualidade, não só como docente, né, na qualidade de estar aqui, mas também de eleitor, né, de votante, trabalho como mesária nas eleições também, a gente buscar essas informações exatamente nos órgãos, nas instituições jurídicas, né, STF, STJ, TRE, TSE, cartórios eleitorais, quando está mais perto da gente, para a gente poder confrontar, ser críticos, que não significa que não são informações que não merecem ser, às vezes, analisadas, mas a gente pode buscar e estão acessíveis a todo momento. Então, às vezes, a gente recebe muita informação digital, não tem essa sensibilidade de confrontar ou não e acaba fazendo uma disseminação um tanto quanto equivocada em alguns momentos, né? Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, está no ar mais um episódio do nosso podcast Conversa Formada. Hoje, episódio de número 17, Alex Bazejo. Estamos quase no 20 já. Olá, Paulinho. Cumprimentar as nossas convidadas também. Passa o tempo, cara. 17º episódio de Conversa Formada. Que bacana, cara. Bacana. E ó, hoje o assunto é bem interessante. Por quê? Porque esse ano 150 milhões de brasileiros devem votar em governador, senador, deputado federal, deputado estadual, presidente da República nas eleições. E hoje é 27 de agosto, amanhã, 28 de agosto, começa a propaganda eleitoral obrigatória em rádio e televisão. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje, um tema bastante pertinente. Eu peço que você fique com a gente até o final e está começando o nosso episódio que a gente chama Eleições 2026, Verdades, Mitos e as Regras do Jogo. Participam conosco desse programa a Simone Almeida Tenório de Brito, que é chefe do cartório da 85ª Zona Eleitoral, que compreende aí os municípios de Água Doce, Erval Velho, Erval do Oeste e também Lacerdópolis. Simone, seja muito bem-vinda ao Conversa Formada. Eu agradeço o convite, né? Para mim é uma oportunidade estar aqui, falar em nome da Justiça Eleitoral, aí nesse tema tão atual, que é o tema do momento, que é falar das eleições 2026. Obrigada. Maravilha. E também participa conosco a Geisiele dos Santos, que é advogada, professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UNOESC de Joaçaba, e também ela é docente da disciplina de Legislação Publicitária e Marketing Político. Prof. Geise, seja muito bem-vindo ao Conversa Formada. Obrigada, Prof. Alex, Prof. Paulo, tarde Simone, a todo mundo que vai nos ouvir, nos assistir. É uma grande satisfação contribuir com esse projeto que é muito relevante. Obrigada. Maravilha. Dado então a pauta desse nosso 18º episódio? 17º episódio. 17. Né? Começamos com... É 85ª Zona Eleitoral. Isso, e 17º episódio. Perfeito. Já está anotado. Já está anotado aqui. Começamos então a nossa conversa com a Simone, perguntando para ela como é que vai funcionar essas eleições 2026, Simone. Então, as eleições 2026, elas são eleições gerais, nós chamamos assim, né? Então, diferente da eleição municipal, o nosso trabalho aqui na ponta, né, nos cartórios eleitorais, ele difere bastante. Porque numa eleição geral, a Justiça Eleitoral aqui nas zonas eleitorais, a gente se ocupa mais da parte logística das eleições, né? Toda a parte organizacional, preparatória, administrativa, preparação das urnas, convocação, treinamentos de mesários, a parte logística. E a parte jurisdicional, ela fica a cargo daí do TRE, né, nível estadual, e TSE, candidatura federal. Então, dá para confiar nas urnas eletrônicas? É uma pergunta porque tem muita fake news rodando por aí, desde as outras eleições, por uma série de situações que obviamente a gente não vai falar aqui. Eu quero que você fale especificamente o nível de confiança que o povo hoje tem e que deveria ter na nossa urna eletrônica. Eu acho que a urna eletrônica deveria ser um motivo de orgulho, né, para nós brasileiros. A gente está há 30 anos, né, fazendo eleições
totalmente informatizadas. A urna eletrônica ela foi criada justamente para combater fraude que ocorria imensamente no papel, que todo mundo sabe, né? Aí sim eram eleições com muito problema, além do atraso, né, na entrega do resultado, se tinha muita fraude constatada realmente. E a urna eletrônica, ela veio para dar segurança nesse processo. Então, a urna eletrônica, ela atua de forma segura, transparente e com rapidez, né? A gente consegue entregar um resultado de uma eleição em poucas horas do encerramento da eleição. Então, ela não deve ser motivo de desconfiança, de falácia. Eu acho que falta muita informação. Foi um avanço para o Brasil a hora que a urna virou eletrônica, né? Completamente. É um sistema muito avançado que é digno de orgulho realmente, o nosso sistema eleitoral brasileiro. A gente só tem que se orgulhar. E assim, falam tanto, mas nunca houve uma prova, né? Sim. Nunca houve uma prova de uma eleição, de uma sessão que teve seus votos adulterados, né? Uma invasão numa urna. Uma urna não tem como ser invadida. Ela não tem conexão. É a mesma coisa que querer invadir uma calculadora de mesa. Sim. Né? Ela não está em rede, né? Não está em rede, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth. Nós temos no Brasil um fenômeno que, com poucas palavras, se faz a opinião pública acreditar que é algo que muitas vezes não é verdade, né? E em todas as áreas acontece isso. E eu queria só cortar um pouquinho e pegar um gancho para conversar com a Geise sobre a questão do seguinte. Vai começar, então, a propaganda eleitoral em rádio e TV a partir desse final de semana. A gente vai ver, então, para deixar bem claro para as pessoas, as rádios e as TVs são obrigadas a transmitir a propaganda eleitoral, porque muitos, né, Alex, a gente já escutou pessoas dizendo, mas vocês enchem de propaganda naquela rádio e tal. Não é. São propaganda eleitoral gratuita. Então, as rádios e a TV não ganham nada com esses anúncios. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionam essas regras do jogo nessa propaganda. Então, prof. Paulo, né, e os demais, a gente tem a questão da representatividade também, né, uma tabela de representatividade, teve uma portaria até recentemente, justamente considerando essas questões das últimas eleições lá de 2022. Então, alguns candidatos, né, dado o número de candidatos, partidos, coligações que conseguiram se eleger, eles têm esse período da propaganda eleitoral. Então, com base nessa tabela que houve a publicação. E é obrigatório essas regras, como o prof. Paulo bem frisou. A gente tem legislações, resoluções, Código Eleitoral, a própria Constituição Federal faz esse respaldo. Então, não cabe a não cumprir, né? É uma obrigatoriedade e precisa ser cumprida. E fazendo também um adendo, aproveitando o gancho, a gente teve, né, a primeira vez a abertura da urna, né, que o TRE em Santa Catarina fez. Eu vi o vídeo disso aí. Transmissão ao vivo, aproveitando. Então, eu, na época, né, quando aconteceu isso, início do mês, houve a explicação, tanto do presidente do TRE de Santa Catarina, que ele falava muito nessa questão da informação qualificada, que é o que a gente bate muito de frente com a questão da desinformação, fake news, também com essas questões de, falando em termos se a urna é confiável ou não, a gente tem 30 camadas de segurança na urna, e é uma coisa que normalmente a gente não ouve, né, foge da minha área de atuação, mas buscando informação qualificada e auditável, que provém da fonte mesmo do TRE e do TSE. Então, na minha qualidade, não só como docente, né, na qualidade de estar aqui, mas também de eleitor, né, de votante, trabalho como mesária nas eleições também, a gente buscar essas informações exatamente nos órgãos, nas instituições jurídicas, né, STF, STJ, TRE, TSE, cartórios eleitorais, quando está mais perto da gente, para a gente poder confrontar, ser críticos, que não significa que não são informações que não merecem ser, às vezes, analisadas, mas a gente pode buscar e estão acessíveis a todo momento. Então, às vezes, a gente recebe muita informação digital, não tem essa sensibilidade de confrontar ou não, e acaba fazendo uma disseminação um tanto quanto equivocada em alguns momentos, né? Deixa eu só te cortar, Alex, eu quero pegar o gancho que eu tinha Vai lá. falado antes. Por que tem tanta propaganda na televisão e tanta propaganda no rádio? Porque tem gente que chega a desligar a televisão, tem tanta propaganda que tem. É isso que eu ia dizer. Nós temos agora programado para inserções de rádio, tanto na TV quanto no rádio. E a Rádio Noesc também é obrigada. Inserções são aqueles comerciais, os spots. Seja na TV, que é o VT, seja no rádio, que é o spot. Rádio e TV, eles têm que disponibilizar 70 minutos diário
para a propaganda. Fora os 25 minutos no rádio das 7 da manhã às 7h25, que é o programa em bloco que a gente chama, e também do meio-dia ao meio-dia 25. Então, veja aí, nós temos 70 mais 50, temos 120 minutos de propaganda eleitoral gratuita para rádio e TV. Independente, na TV muda um pouquinho o horário, porque o programa de bloco ele vai do meio-dia ao meio-dia 25 e à noite ele vai das 20 às 20h25. Pergunta... Nem os publicitários, as agências que cuidam desses candidatos conseguem dar conta de tanto espaço que tem. Principalmente em época de campanha eleitoral, a gente vê repetindo o comercial, porque eles não conseguem produzir tanto. Será que não deveria existir uma regra, sei lá, uma lei nova para reduzir essa quantidade de anúncio que tem? Porque eu não sei se dá tanto resultado assim para os candidatos. O que vocês acham? Olha, prof, na minha concepção, a gente volta exatamente nessa questão da tabela da representatividade por conta do que é o panorama, por isso que alguns candidatos têm mais ou menos tempo, por conta dos partidos e das coligações. E justamente ele é tão, antigamente, né, conforme a gente foi avançando, hoje em dia, quando que a gente pensou em ter um podcast falando sobre marketing político e eleições? Então, quando foi pensado nessa publicidade, nesse marketing político tradicional, é justamente para fazer com que as pessoas tenham realmente acesso à informação. Por isso que ela é tão debatida. Talvez seja a forma de, né, atualizar a legislação, mudar, trazer isso para debate, as pessoas que são envolvidas, né, que vão fazer, tanto que o TSE, os TREs, eles fazem atualizações das legislações a cada eleição. Então, a gente tem muita temática aí que está atual no sentido de inteligência artificial, né, informações, fake news, deepfakes, enfim. Então, com certeza, acredito que é um debate que teria que trazer, até como essas Porque questões... tem muito partido que coliga com vários só para ter mais tempo de TV. Exatamente, Sim, né? Exatamente. E essa análise que o TSE faz, então ele vê, né, ele vai voltar lá para as eleições de 2022, fazer essa análise de quantos, né, candidatos dentro daquele partido, daquela coligação, conseguiram obter êxito e se eleger, né, para que seja distribuído entre os membros ali, né, os candidatos da eleição atual. Simone, veja só, né? Eu falei que nós temos, enquanto emissora de rádio, enquanto no ESC FM, eu sou obrigado, né, por lei, a veicular, disponibilizar 70 minutos para as propagandas, para aqueles comerciaizinhos pequenos. Quando eu falo em 70 minutos, isso me gera 140 comerciais por dia. Eu tenho que rodar das 5 da manhã até a meia-noite. 140 por dia. E eu pergunto, né, como é que é o papel dos órgãos que fiscalizam essa questão de fake news, né, de essas propagandas mais absurdas que a gente vê, né, nesse confronto político, principalmente quando a gente fala no interior de Santa Catarina, no meio oeste, numa cidade, numa região aí como a da 85ª Zona Eleitoral. Qual é que é o papel de vocês nessa questão? Porque eu sei muito bem que quando se trata de uma eleição municipal, as coisas são daqui, são mais fáceis de se trabalhar. A justiça eleitoral, é importante que se diga que a gente trabalha por meio de denúncias, né? A gente não sai fiscalizando por conta própria, assistindo lá programa para ver se teve uma injúria, uma calúnia, uma difamação de um candidato para o outro, né? Também a gente não fica buscando nas redes sociais, na internet, inteligência artificial, deepfake, que é proibido, né? Então, como a gente atua? A gente atua recebendo tanto representações por propaganda irregular, que já é um processo, né, uma ação, e também mediante recebimento de denúncia. A Justiça Eleitoral disponibiliza canais de recebimento de denúncia, né? Tem aí o Pardal. O Pardal é até um aplicativo que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ali de uma propaganda irregular, né? Ou de uma fake news. É só baixar, é um aplicativo chamado Pardal. Aplicativo, como se fala? Pardal. Aí a pessoa entra lá e denuncia. Entra lá e denuncia. E também eu acho que ela funciona em computador normal, né? Um site. E também o TSE é muito preocupado com essa questão da justiça eleitoral, a desinformação. A questão das fake news é uma preocupação, porque a gente sabe o potencial que tem uma desinformação para afetar a integridade de uma eleição, o processo eleitoral, duvidar, disseminar, é muito prejudicial.
né, para nós, principalmente no pleito, né, para os candidatos, para a Justiça Eleitoral, para os eleitores, porque uma desinformação, ela tem um poder devastador. Né? Então, como essa questão, né, da segurança das urnas, tanto se fala, mas nunca houve prova. Né? Então, a Justiça Eleitoral, ela mantém comitês, gestores, e ela mantém um canal que chama CIAD, que é Sistema de Alerta de Desinformação, né, voltado realmente para a questão de notícias, fake news, desinformação, que ali qualquer pessoa pode acessar no site da Justiça Eleitoral, justiçaeleitoral.jus, e ali, por meio desse canal CIAD, ela pode colocar o link ali, aonde ela viu veiculada essa desinformação, e aí fazer essa denúncia. Aí, então, a Justiça Eleitoral vai atuar, né, por meio do recebimento dessas denúncias ou por meio de uma ação própria mesmo. Aí eu te digo assim e te pergunto, né? Diante de um contexto que nós temos um período curto, né, que é o período das eleições, aí a gente está falando aí de cerca de pouco mais de um mês, né, para o primeiro turno, né, no que se diz respeito à propaganda eleitoral. Começa aí dia 28 agora de agosto e vai até lá, eu acho que, se não me engano, dia 2 ou 3 de outubro, aproximadamente, tá? No rádio e na TV. Quem que recebe essas denúncias, né, seja ela através do aplicativo ou através do próprio site, e o desafio da agilidade para julgar isso aí? Então, todo o sistema eleitoral ele tem que estar ali full time, com todo o seu efetivo trabalhando nesse período. Sim. E se for condenado, não sei se é assim que chama, você tem que tirar do ar a campanha, isso? A pena é tirar do ar. Geralmente, as representações por propaganda irregular, que são as ações próprias, né, para essa finalidade, elas têm o prazo em horas. Né? Então, e aí, às vezes, vem com liminar para retirar aquele conteúdo. O juiz vai analisar e vai determinar se é caso de se deferir ou não aquela liminar. Por isso que a gente precisa muito da parceria das redes sociais, né, de quem mantém os portais, as redes sociais, porque para fazer cumprir a decisão de tirar do ar, né, imediatamente quando é dada aquela decisão, nós nos cartórios nós vamos cumprir aquela decisão, a gente notifica, né, aquela rede social, vamos dizer assim, se for, né, ou a TV, ou a TV ou o rádio, né, conforme for aquela mas propaganda. aí, por exemplo, notificou o Instagram, é rápido? Em um dia eles tiram do ar? Sim, eles têm uma determinada, ele tem um período, ele tem, você tem até, se ele recebeu a notificação, vou chutar à noite, porque acontece muitas vezes à noite, isso já aconteceu conosco aqui em eleições municipais, receber uma notificação 8 horas da noite e dizer, até a meia-noite, tu tem que tirar isso aí do ar para não rodar amanhã às 5 da manhã. Em poucas horas que a gente notifica um Instagram ou um Facebook, né, a gente já conseguiu acompanhar, né, de um perfil, por exemplo, um perfil anônimo. Né? Isso acontece muito, né? Muito. Um perfil anônimo, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente notifica por e-mail, que é o meio mais rápido para a gente notificar uma rede social, a gente já verifica que em poucas horas aquele conteúdo é retirado. Até porque a rede social ou qualquer veículo de comunicação, seja rádio ou TV, se não cumprir a decisão, vai tá sujeito à multa, né, Geise? Exatamente. É engraçado porque a gente pensa, né? As pessoas acham normalmente que a internet é terra sem lei, né? E aí todo mundo, né, atrás de um perfil, né, escreve, republica, né, dissemina. Então, a legislação, os institutos mesmo, né, eles vêm mostrando o contrário, justamente, né, porque como é um período curto, os prazos em horas precisa se fazer cumprir exatamente isso, né? E esse alinhamento entre as instituições jurídicas, as plataformas digitais, é bem importante para que a gente consiga ter uma eleição democrática, né? Independente da... A gente está vindo de uma história recente do nosso país, infelizmente, de uma polarização política que causou sérios males para a nossa sociedade e para nossas famílias, tá? E aí, nós estamos entrando agora numa eleição geral, como chama lá, e no momento de ápice de inteligência artificial, de ápice de criação de contas chatbots,
disseminar discurso de ódio, uma série de coisas. Então, eu confesso que eu estou um pouco apreensivo com as eleições desse ano. No lado de vocês acham que vai ser uma eleição, uma campanha e uma eleição tranquila, ou vai dar pano para manga? Eu acho que com o que já aconteceu no passado, talvez seja um pouco tenso, né? Então, talvez, né, e muito provavelmente as instituições jurídicas, elas vão estar o tempo todo em alerta, né? Os meios de fiscalização, constantemente também. O próprio eleitor, né, fazer vista grossa, para que a gente não tenha os episódios passados, né? A gente ter diálogo é a chave. Então, a gente ter uma opinião não é a gente impor para o outro. Então, foi o que eu disse. Às vezes, mesmo a gente recebendo informações dos órgãos oficiais, não significa que a gente não precise ser crítico, que a gente não possa ter um diálogo. Justamente o que o prof. Paulo colocou sobre a gente rever essa quantidade de anúncios e tudo mais. Então, as coisas vão avançando. A gente hoje traz podcast para falar sobre isso. A gente tem inteligência artificial e, graças a Deus, que vão mudando, né? Então, é interessante que a gente traga isso para debate, que a gente leve informação para as pessoas, informação qualificada e que é auditável. Então, com certeza, eu acredito que vai ser um pouco tenso, sim. Tem como fiscalizar grupo de família no WhatsApp ou não? Porque ali a guerra acontece em época de eleição, né? Os serviços de mensageria, né, como a gente chama, é mais difícil, né, entrar ações visando uma retirada de um WhatsApp, né? Já aconteceram decisões... Tinha que ter uma ação assim, desculpe cortar, tirar o tio do grupo da família, ação judicial. Já aconteceram decisões para bloquear o sistema, né? Porque você não consegue combater tirar uma informação do WhatsApp, uma notícia falsa que está ali rodando, né? É complicado. Então, eu acho que essa questão de... A professora falou do diálogo, o nosso tribunal, né, daqui de Santa Catarina, por meio do nosso presidente, instituiu para esse ano, né, para essas eleições, uma campanha chamada Diálogo e Paz. Né? Diálogo e Paz, que é buscar o debate de ideias, né, por meio de diálogo. Sim. O diálogo que vai levar à paz, né, para tirar um pouco essa polarização. Você não é obrigado a concordar com o outro, mas você também respeitar as diferenças, que é uma coisa que se perdeu, né, ao longo dos anos, né? Todo mundo acha que a ideia dele é a que acerta. E aí exatamente. Em família a gente vê muito, né? Briga familiar, né? Ruptura de família. Né? Por pessoas que nem se conhecem e nem sabem o que está acontecendo direito. Exatamente. Olha, sem saber, eu trouxe a palavra-chave. Diálogo e paz. Então tá, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta. Quando algo faz parte da vida, o futuro acredita em você. Enfrentando de cabeça erguida, só o melhor faz você crescer. Viver, sonhar, é acreditar que pra vencer precisa de um novo você. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. É mais que um curso, é mais que universidade. Aqui o futuro já é realidade. É mais por você, nossa prioridade. Ensinar a vencer é a nossa verdade. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. O Noesc é parte da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada, que tem como tema hoje eleições 2026, verdades, mitos e as regras do jogo. Participam conosco desse episódio a Simone Almeida Tenório de Brito, que é chefe da 85ª Zona Eleitoral de Joaçaba, e também a Geisiele dos Santos, que é advogada e professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unoesc, né, da disciplina de Legislação Publicitária e Marketing Político. Iniciamos esse segundo bloco pedindo aí, né, contextualizamos no primeiro várias situações referentes às eleições, sobre urna, sobre todos os outros aspectos, e agora a gente vai para as regras do jogo, Geise e também Simone. O que pode ser feito e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral desse ano? Então,
O impulsionamento, né, esse ano tá permitido, mas com uma... Tipo, patrocinar no Instagram. Isso, mas Pode. aí o candidato, né, responsáveis que estejam representando o partido e coligações. Então, se terceiros patrocinarem, não pode, é proibido, tá? Uma pessoa física, eu, Alex, quero patrocinar. Não pode. Patrocinar do candidato, não pode. Tem que estar na coligação dele. Exatamente. No canal dele, né? Exatamente. Aí tá permitido. Pode fazer live, já podia antes, Tá, né? desculpa, Claro. mas eu, Alex, enquanto cidadão eleitor, eu posso compartilhar? Sim, compartilhar sim. Só Você não não pode pode pagar. pagar Sim, para mas fazer. compartilhar pode. Exatamente, para ter esse funcionamento, né? Claro, o próprio candidato pode, o partido, a coligação ali, Sim. os outros partidos pode, tá? A questão de, por exemplo, falando em algo que não pode. Os santinhos, né? Aquela distribuição antes do dia das eleições, que normalmente a gente vê, principalmente às vezes nas eleições ali municipais, às vezes que tá mais acessível, fazer esse compartilhamento. Não pode? Não, Santinho? no dia da eleição no e nas dia. proximidades não pode. Antes, claro, pode, Ah. você pode fazer o compartilhamento. Por exemplo, o outdoor não pode, é proibido, né? A vedação proibido. é proibido. A questão das carreatas é permitido, passeatas, enfim, todo... Carro do som. Carro de som tem uma restrição, acho que se passar do limite, não respeitar. Porque tem aquela questão de um direito sobre o outro, né? Então, a questão da publicidade eleitoral não pode violar, por exemplo, a questão do sossego, né? Então, tem que ter um alinhamento sobre Entendi. isso. Não causar a questão de tumulto. Então, aquela passeata que tem a finalidade de fazer a divulgação do candidato e não causar outros tipos de transtorno, né? Enfim. A questão da inteligência artificial, então, quando fazer uso, né, que está muito em pauta, a gente falou Eu um acho pouquinho que sim. disso, né? Então, sim, é permitido, mas tem que ficar identificado que foi utilizado a inteligência artificial. Isso já, né, até para fins acadêmicos, né? Então, fazer a menção ali na fonte de que foi utilizado, não usar com a finalidade de disseminar... difundir informação errônea, questão de difamar outro candidato, caluniar. Então, ela não pode ser usada para prejudicar o processo eleitoral. Ela tem que ser usada para viabilizar, para expandir, para potencializar o processo eleitoral, né? A democracia. Showmício, xixo, tanque de gasolina. Continuamos. Vedado, proibido. Alex, isso aí é proibido. anos 80. É, mas vai. Proibido. Viu? Pode, cara, a pode gente não, pensa, né? viu? A gente, É. a gente cadeia, diz, né? a gente pensa- diz que pode porque, primeiro, né, a Justiça Eleitoral vai fazer a verificação se há procedência ou não, né? E aí pode sim haver responsabilização civil, eventualmente Porque às vezes a penal gente também. pensa que tá tão distante, cara, mas tem fundões ainda desse nosso Brasil que acontece meio que aquele meio voto de cabresto, né? Mas se isso acho que chamava é mais na antigamente. eleição municipal. Com Mas, certeza. mas- Sorteios não podem, brindes não pode, camiseta, boné, nada desse tipo de situação. pode. Não só tanque de combustível não pode. né? Camiseta, boné, nada. Não pode sortear, né? Você não pode dar esse tipo de brinde para outras Não, mas a pessoas, pessoa né? pode usar. A pessoa, sim, no dia da eleição pode, inclusive, você não pode, no dia da eleição, externalizar, né? Causar tumulto ou um aglomero de pessoas que configure ali que você está querendo fazer indiretamente influenciar no voto de outras pessoas. Você pode, de forma silenciosa, estar vestido, tanto que a gente vê candidatos vestindo, né? Ou com o próprio Botãozinho, adesivo, botãozinho, a camiseta, né? Enfim, então, no dia da eleição é aquela manifestação silenciosa que você vai ver pela vestimenta do candidato, né? Ou, né, das pessoas que estão de acordo com aquele partido, com aquele candidato. Então, se você for olhar, muito dos candidatos, eles ficam reféns, não sei se a palavra certa é reféns, mas do rádio e da TV. Porque eles são bloqueados de fazer uma série de coisas e aí eles têm a rádio e a TV para trabalhar. Com certeza. Eu penso que a forma inteligente de fazer uma propaganda, uma publicidade eleitoral é você usar de todos os meios. E não só os tradicionais, mas inclusive rádio e TV e dos atuais também. Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente tem uma sociedade mais jovem, muito habitualizada com a IA, com a internet, com live, com o Instagram, redes sociais, a gente ainda tem pessoas que não têm acesso a essas informações e habitualidade de uso. Vou dar um exemplo lá na minha casa. O meu pai, por exemplo, ele não tem nem Pix porque ele não confia, ele acha que ele vai cair num golpe. Sim. Ah, É, meu e Deus, tem, né? Exatamente. Então, ele não tem nenhuma rede social e ele só
recebe essas informações, ele é mais conservador, né, como muitas pessoas que a gente vê, então sim. por rádio e TV. Então é inteligente, não só do candidato, inteligente no sentido de utilizar ainda esses meios mais tradicionais, fazer uso para que essa informação seja disseminada e alcance todo o público, né, todo o eleitor. Não só a sociedade que está mais habituada, né, mais conectada nas redes sociais e na evolução tecnológica, mas também o pessoal que vai votar e que faz aquilo não mais por obrigação, mas porque gosta de votar. Sim. Eu falo como Exercer mesária... o direito de cidadão. Exatamente, eu falo como mesária porque, às vezes, quando abre a sessão eleitoral, a gente tem muitos senhorzinhos, né, os senhores e as senhorinhas que vão votar já não precisariam mais estar lá, mas estão fazendo o papel e contribuindo com a democracia. Falando em senhorzinho e senhorzinha, eu lembrei de um meme agora. Já viu aquele na internet, os dois senhorzinhos dançando com um copo de cerveja na cabeça, sem derrubar, e escrito assim, ó, se pede a senha do Gov, não sabe. Não lembra. É meu pai. Ou meu pai é essa pessoa. E daí, dito isso, eu me preocupo com isso aqui, ó, que a Simone trouxe pra nós. Eu vou pedir pra Rafa colocar aqui na tela. Pra quem tá ouvindo na rádio, eu tô com um santinho do cartório eleitoral que diz... A famosa cola, né? A famosa Colinha. cola, né? Lembrete. Colinho, Porque aí tu lembretezinho. veja, tem 5 candidatos a votar. Tem que ser, lá na urna... 6 cargos. 6 cargos a votar. Então você pega, por exemplo, o deputado federal, são 4 números, o deputado estadual são 5 números, senador 3, para a primeira vaga, senador para a segunda vaga 3, governador 2 e presidente da república 2. Não dá muita confusão isso? Como é que as pessoas se encontram nessa eleição? A eleição geral, né, que ela é bem mais complexa por causa do tanto de votos que o eleitor precisa registrar na urna. Numa eleição municipal, ele só vai votar para prefeito e vereador, geralmente ele até grava. Mas não tem como gravar, né, todos esses votos numa eleição geral, né? Ainda mais esse ano que serão 2 votos para senador, né? Eu arrisco dizer, Simone, desculpa te cortar aqui, ó, senador primeira vaga, senador segunda vaga, muita gente vota e não tem nem noção do que é isso. Consegue dar uma explicada, mais ou menos, como é que funciona? A questão dessa eleição está se votando para 2 vagas de senador é porque o mandato do senador ele tem duração de 8 anos. Então, a cada 4 anos, ela se recompõe, né, de uma forma. Então, nessa eleição de 2026, 2/3 dos senadores, né, vão ser renovados, né? A eleição de 2022 foi 1/3, então era 1 voto. Essa eleição, 2 votos, porque vai se renovar 2/3 da composição do Senado. Então, o que a gente mais bate na tecla numa eleição geral, né? Para fluir melhor, já que o eleitor tem que, né, fazer todos esses votos, que ele tem que levar anotado. Ele precisa chegar na cabina de votação para não atrasar a ordem dos trabalhos com os seus candidatos ali, os seus votos, seus números listados. E não se perder, né? Porque é muito número. Mas E não não, é só... pode celular, então é muito importante. não pode celular. Não pode celular. Você vai deixar o celular com o mesário. Então é muito importante essas colinhas aqui que a gente leva, né? Às vezes você não tem um desse, né? O próprio papelzinho junto, né? Você não pode entrar na cabine de votação com o celular. Ele fica, né, ali em cima da mesa, ali dos mesários, até que você faça a votação. Então é muito comum quando a gente vê os candidatos, geralmente eles fazem foto perto da cabine, mas alguém faz a foto, né? Então, não pode, até para que não viole a questão do sigilo do voto. Então, já voltando na temática do que pode ou não pode, celular não pode, né? Dentro da cabine de votação. Para que não infrinja essa regra do voto ser secreto, né? Sigiloso. Simone, essa questão das eleições gerais, né? Por se tratar de uma questão de uma eleição nacional, nós temos o TSE, né, a nível nacional, nós temos o TRE a nível estadual, e aí nós temos os cartórios, né, como é a questão aqui do 85º, né, que temos aqui em Joaçaba, que compreende alguns municípios. Eu te pergunto, qual é que é a função do cartório ali na véspera da eleição? Tem que organizar sessões, tem a questão dos mesários, tem a questão desse cuidado todo que a Prof. Geise falou, no dia da eleição, de não estar fazendo boca de urna, não tá distribuindo material. É algo bem trabalhoso, né? O eleitor não tem noção, porque, né, o eleitor toma consciência da eleição saindo ali, chegar naquela sessão, registra o voto dele e não se tem a noção de todo um trabalho que é feito meses, né, por trás,
que é o trabalho da Justiça Eleitoral. Então, o nosso trabalho numa eleição geral, ela basicamente fica concentrado na parte de organização, né, de toda a logística. Então, ali meados de julho, nós recebemos as urnas eletrônicas. As urnas, elas Ficam não aonde? Elas estavam aonde, essas urnas? Florianópolis existe a Casa das Urnas, que é denominado Novidade assim no pra nosso mim, não estado. Porque os cartórios eleitorais... Fenomenal. mas as urnas, né, ela, em período que não é de eleição, ela não tem programa, né, ela não roda nada. Mas, então, como nós não temos espaço físico para receber as urnas permanentemente, essas urnas vêm, né, para o período eleitoral. Não, elas vêm geralmente em julho. As nossas urnas já estão aqui. Então, elas vêm, somos 2 zonas eleitorais aqui em Joaçaba, né? Total de 8 municípios nós cuidamos aqui, né, com sede em Joaçaba. Então, nós recebemos aproximadamente 260 urnas, né, para as 2 zonas. Então, essas urnas estão guardadas e aí nós vamos começar o trabalho com elas, né? Nós contratamos técnicos de apoio ao voto informatizado, que são pessoas com contrato temporário que fazem também essa tarefa de dar carga nas urnas, preparar as urnas. E, ao mesmo tempo, nós também fazemos a convocação dos mesários, né? A escolha, a convocação, a entrega dessas convocações. Nós preparamos os treinamentos dos mesários, né? Nós fazemos reuniões presenciais em todos os nossos municípios para treinar presencialmente os nossos mesários, para que tudo aconteça, né, da forma mais eficiente possível, para que o eleitor tenha a garantia de chegar na sua sessão eleitoral, ter aquele local de votação que passaram por várias inspeções anteriores, né, para a gente detectar. Às vezes, a gente tem um local de votação que está ali em obras, por exemplo. Então, a gente não pode contar com essa surpresa. Então, são vistorias feitas previamente. Distribuição das urnas nós fazemos no sábado, na véspera da eleição. A gente sai para fazer a distribuição das urnas para os administradores de prédio, que são os convocados, responsáveis por cada local de votação, que vai receber a urna no sábado, vai guardar essa urna, se for possível, guarda no local de votação, se for um local seguro. Ele já deixa montado na própria sessão? Não, vai instalar a sessão eleitoral, a Prof. Geise, vai saber falar bem, ela é nossa mesária desde 2014, está tudo bonitinho. Gosta da brincadeira, hein? Na verdade, registre-se, eu não sabia que era desde 2014. Eu comecei na época que eu era estudante, vamos deixar abaixo, só faz bastante folga, tempo. Né? Não, na verdade é sempre o dobro, né? Então, se você trabalha nos 2 turnos, você vai ter trabalhou um domingo, você vai ter 2 dias, né? E se tiver segundo turno, você tem mais 2 dias. 4 dias de folga para trabalhar em 2 eleições. Na verdade, foi para as horas, as atividades... O Eliseu ficou faceiro lá. Foi para as horas das atividades complementares. Então, quando eu era acadêmica, dentro do direito, a gente tinha umas 200 horas para fazer. E uma das formas é a declaração de participação. Então, eu me inscrevi voluntariamente e continuo corroborando com o processo democrático. Então, não. Quem faz a montagem é o presidente, o primeiro mesário, segundo mesário e secretário. Então, ali a gente se organiza e faz a definição das atividades ali. A questão de, né, fazer toda essa montagem, emitir ali os primeiros relatórios, colocar todas as informações que o eleitor precisa, né? Organizar a urna certinho, até para a questão também de acessibilidade, é uma preocupação, né? Independente do tipo de deficiência que o eleitor que vai, né, vir até a sessão, a gente eventualmente sabe, porque eu trabalho há muito tempo na própria... Mas eu ia pedir o pessoal ali, o pessoal da sessão sabe se tem alguma pessoa portadora normalmente vem, né? Ou se ele precisa ouvir, né? A questão do próprio teclado ali permite. Eventualmente, né? Se precisar de um acompanhante, a pessoa ali, às vezes, da família, né? Alguém, nós que somos mesários, não nos aproximamos. Então, às vezes ali... como a gente voltou a falar, até a pessoa que é um pouquinho mais idosa, né? Às vezes, né, pela quantidade, essa é uma eleição que muito provavelmente demore um pouco mais do que, né, a municipal. Então, aí a gente vai acompanhando ali no leitor, né, que fica ali na nossa mesa e vai dizendo, olha, falta mais tanto número, tem que votar, confirmar. E aí a gente vai fazendo dessa forma a orientação à distância. E também no final ali, a gente que faz toda essa organização final, faz a emissão dos boletins de urna, dos relatórios, que faz essa transmissão automática para a Justiça Eleitoral e que, em tempo recorde, consegue ter uma boa apuração dos resultados. Outra questão que a Simone falou também, uma dúvida minha, eu não sabia. Você falou que carregam as urnas, sendo de dar carga. Elas são a bateria? Elas não são ligadas na energia?
Não, carregar que a gente fala é preparar as urnas, Sim, né? mas a ausência de alimentação preparação. delas é com energia Ela é ligada elétrica, na tomada, tá? tem E fica energia eliminando elétrica. energia, suspende A todo o bateria da processo. urna ela é feita para durar 10 horas. Né? A bateria interna. ela tem uma bateria também. interna. Ah, tá. Então, isso aí se que eu queria. acabar a luz na sessão isso aí que é. eleitoral, a votação continua. Se for o perfeito. caso, a gente leva uma bateria extra para Perfeito. aquela urna, mas Não não sabia. vai parar a votação por Sim, conta de falta não de sabia. energia Pra mim também é elétrica. uma informação nova essa questão. Interessante. Eu quero mudar um pouquinho de assunto, aproveitar que a Geise é professora de marketing político e principalmente aproveitar a nossa audiência. Nós temos candidatos ao Senado, a deputados, presidenciáveis também estão nos assistindo, né, Alex? Opa, sem dúvida. E eles querem dicas, Geise. O que faz hoje um candidato ganhar a eleição? Com certeza é a questão do convencimento, né? Então, é um todo, na verdade, né? A estratégia que vai ser utilizada, a comunicação que ele vai utilizar, a eleição como ela presencial, no sentido de estar mais perto da população também, essa questão de os comícios, as carreatas, Funciona a isso? informação. Pro convencimento, o cara passar num carro, num bairro, gritando... Não digo gritando, mas assim, participar quando fazem aquelas carreatas que tá acessível, vai falar as propostas, então você tem que vender a tua ideia, as suas propostas, quais são os projetos que você vai trazer para a tua eleição, o que você tem de diferente do outro candidato. Eu acho que se torna muito chato, às vezes até deslegante, quando a gente tem aqueles debates, né? E os candidatos ficam se atacando, ao invés de usar aquele canal para divulgar, comum, né? as informações. Mas o debate, eu acredito que seja uma das principais estratégias de Com marketing, porque certeza. é o local que ele pode... Com certeza, mas aí a estratégia exatamente tem que ser divulgar a si mesmo, né? Vender o seu projeto, a sua campanha, quais são as frentes que ele vai atuar, o que ele vai fazer de diferente de quem, por exemplo, estava na gestão anterior e ainda consegue vai concorrer para reeleição. Então, mas digo, não ficar naquele conflito, naquela situação que às vezes a pessoa que está conduzindo os debates tem que ficar fazendo as intervenções a todo momento. Então, isso tem pessoas que gostam, tem eleitores que acham aquilo, mas eu acredito que para a questão de divulgar a informação correta, concreta, direta, objetiva, que vai propiciar a democracia, acho que esse não é o melhor O que cenário. a gente acompanhou aí nas últimas eleições é a ausência nos debates, que é um excelente palco, né, para as discussões. Então, dá para se dizer que é uma estratégia equivocada você não participar de um debate. Depende. Muitas vezes a estratégia desse candidato por exemplo, não se colocar nessas situações de conflito, né? Então, ele vai usar outros meios. Jingles, trazer, por exemplo, depoimentos de pessoas, como eles fazem, né? Que vai veicular na televisão, usar o horário que eles têm na rádio. Então, eles vão usar outras estratégias. Mas, como eu disse, na minha percepção, particularmente, Sim. eu acredito que usar de todo esse combo, de todas essas ferramentas, sejam as tradicionais, sejam as atuais, é o que faz uma diferença. Porque você consegue estar com o pessoal que está ali por trás da campanha, pegando todas essas frentes e vertentes. E os eleitores, né? Tanto o pessoal que é mais conservador, quanto as pessoas que estão mais nas redes sociais. Hoje, a gente infelizmente vê uma quantidade enorme de conteúdos manipulados e com o avanço da inteligência artificial também. Vocês veem que avançou a parte da fiscalização nesse sentido? E melhor, deixar dica para quem está nos acompanhando de como identificar quando um conteúdo é manipulado. Tem como? Algumas dicas nesse sentido? Eu deixaria como dicas verificar, por exemplo, a discrepância entre o som e imagem, né? A distorção, a velocidade daquele conteúdo. Buscar, normalmente, se esse conteúdo está sendo veiculado em plataformas oficiais, ou seja, se aquela fonte ela é verificável e auditável. A questão dos perfis recém-criados na internet também, a Simone trouxe essa questão, então, que normalmente eles são desativados. Então, essa questão da data de criação, a manipulação mesmo. Acredito que aquilo que muitas vezes destoa de um senso comum padronizado, digamos assim, né? Já a questão da justiça eleitoral é um trabalho aí de detetive, né, Simone?
para estar verificando tudo isso aí, né? Buscando provas que realmente digam, isso aí tem as ferramentas, né, que podem ser utilizadas para verificar, né, a fidedignidade de uma imagem, de né, um vídeo, enfim. É proibido na propaganda eleitoral deepfake, né, que é justamente essas montagens que você dá voz para uma imagem lá, um vídeo, colocar né, palavras essa questão, né, de manipular falas. Então a deepfake, ela é totalmente proibida, né? O candidato, ele pode utilizar de inteligência artificial, melhorando uma imagem, né? Fazendo uma representação gráfica, mas a deepfake, ela é totalmente vedada. O que já facilita um pouco do trabalho, né, de uso da inteligência artificial, né? Fazer só melhorias, né, de imagem, som, né? E deixar aquele conteúdo que houve inteligência artificial descrito ali, que foi manipulado para o bem, identificado. Beleza, queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Agradecer a Simone, agradecer a Prof. Geise que estiveram aqui. E deixar a dica final, eu anotei aqui que elas falaram antes. Olha só, o site tse.jus.br. Você pode acessar lá tudo, inclusive o material que a gente colocou aqui na TV antes, as informações. Tem manual do eleitor, tem uma série de coisas lá. E além disso, eu não sabia, e a Simone trouxe, e bem bacana, baixar o aplicativo Pardal. Qualquer tipo de denúncia, se você vê algum tipo de conteúdo manipulado, qualquer coisa, você entra nesse aplicativo Pardal e faz denúncia. Agradeço a sua audiência, a gente está aqui toda na quinta-feira às 6 da tarde, no YouTube da UnoESC, no Spotify e também na rádio UnoESC FM. Professor Alex, até a próxima. Valeu, parceria, até a próxima. Tchau. Abraço, tchau. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela rádio UnoESC FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.